Ao paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, quarta-feira, mais um dia da nossa lição número 11, né? Leitura diária da nossa lição número 11. Tema: a intercessão de Jesus pelos discípulos. Nosso texto áureo: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Verdade prática: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Lembrando sempre os irmãos que as leituras de segunda e de terça estão lá na playlist da lição número 11 no canal. E de todas as lições temos as playlists com segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado respectivos a cada lição. Já estamos quase terminando o trimestre, nós já estamos na lição 11, faltando apenas mais 2 lições: do julgamento à ressurreição, a lição 12, e a lição 13, renovação da esperança. E aí termina-se o trimestre, o segundo trimestre de 2025. Mas vamos ao texto de quarta-feira, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. O tema que ele deu para hoje: o ministério sacerdotal dos salvos em Cristo. É muito difícil, para mim é muito difícil ler só o versículo 5 e o 9. Eu vou ler o 5 e o 9, vou colocar na tela para os irmãos, como foi pedido pelo autor, mas depois eu vou voltar e vou ler o capítulo todo até o versículo 10. Vai ficar muito melhor para a gente entender, e ler a palavra de Deus é sempre muito bom. Nunca é demais, né, meus irmãos? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5, 9, versículos 5 e 9. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já nesses 2 versículos já daria para a gente falar sobre o tema, né? Que ele deu para hoje, que seria o ministério sacerdotal dos salvos em Cristo. Mas vamos ler o capítulo do 1 até o versículo 10. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto,
Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. É um texto muito rico e quando a gente lê o 5 e o 9, a gente consegue entender o que ele quis dizer. Nós passamos a ser sacerdotes em Cristo, né? Por Cristo, através de Cristo. Porque antes o sacerdócio era passado de um homem para o outro. O sacerdócio de Arão foi passado para o seu sucessor, depois o outro sucessor de uma linhagem da tribo de Levi. E como agora o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, como nós vimos ontem, que adentrou os céus e hoje está sentado no trono da graça, nos dando a sua misericórdia. E quando a gente atenta para os versículos, portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Precisamos viver em novidade de vida. Precisamos abandonar as práticas humanas, as práticas dos escravos do pecado, daqueles que antes viviam na escuridão, nas trevas, que viviam na morte, no pecado. Porque hoje somos nova criatura. Vivemos segundo a vontade do Espírito, segundo a vontade de Cristo. Precisamos, ele deixa bem claro, livrem-se. E aí ele fala todo esse monte de coisa ruim que a gente precisa abandonar. No versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Reparem, meus irmãos, como crianças recém-nascidas, desejem. Criança recém-nascida já nasce com aquela fome, com aquela vontade, né? Com aquela necessidade de se alimentar. E assim ele diz para a gente fazer. Desejem de coração o leite espiritual. Desejem o Espírito, desejem as coisas de Deus de coração. Esse leite espiritual é puro e é para desejar o leite espiritual puro, porque está aqui a palavra puro. Desejem de coração o leite espiritual puro. O que significa isso? Que é para a gente não aceitar qualquer leite. A gente precisa aceitar o leite espiritual puro, o que tem origem em Cristo, para que por meio dele cresçam para a salvação. Temos que procurar, meus irmãos, de coração, o leite espiritual puro, o alimento espiritual puro, aquele que vem do Senhor Jesus, através do Espírito, do único Espírito que ele deixou para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo que ele disse. Não podemos aceitar qualquer coisa, precisamos estar atentos, vigiando, questionando sim, fazendo como os crentes de Bereia, não aceitando qualquer leite, qualquer alimento, desejando de coração o que é puro, abandonando toda a hipocrisia, inveja, engano. Olha, abandone o engano, não fica aceitando qualquer coisa, coisa que não satisfaz, porque é só por meio desse leite espiritual puro e verdadeiro que nós vamos crescer para a salvação. Olha, cresçam para a salvação. É um processo, meu irmão, é um processo que tem a nossa participação, de coração, a nossa procura. Agora que provaram que o Senhor é bom, você procurou o leite espiritual puro para crescer na salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Quando a gente deseja de coração se alimentar
do alimento puro e verdadeiro, que é Jesus, através do seu Espírito Santo, nós provamos que o Senhor é bom. Por isso ele disse aqui, agora que provaram que o Senhor é bom. Nós só vamos provar do Senhor e só vamos provar que Ele é bom se nós, de coração, buscarmos o alimento puro, que só pode vir dele, buscando a Ele de coração, para crescermos na salvação. E assim nós provaremos que Ele é bom. E também, antes disso, ele vem dizendo que nós precisamos buscar ao Senhor, mas também abandonar toda essa coisa ruim aqui, que está no versículo 1. Nós precisamos lutar contra o nosso mal, contra a nossa carne, contra o pecado, contra as trevas e vivermos na luz. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Leiam comigo. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, que é Jesus, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Reparem, meus irmãos, entendam, à medida que nós nos aproximamos de Jesus. Versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus foi a pedra que os homens rejeitaram, mas escolhida por Deus e é preciosa para Ele. E nós também, como vimos aqui no versículo 5, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Não é algo que se vê, é uma casa espiritual onde nós seremos sacerdotes também nessa casa e iremos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Você poderia me dizer um sacrifício espiritual seu como sacerdote santo dessa casa espiritual que estamos sendo usados para edificar? Qual seria? Basta um. Será que você conseguiria, mediante a leitura do texto, você conseguiria pensar em um sacrifício espiritual aceitável a Deus, agradável e aceitável a Deus, que você vai oferecer? São vários. Todos os frutos do Espírito são sacrifícios aceitáveis e agradáveis a Deus. Todos os frutos do Espírito. Se você não sabe quais são, procure saber. São coisas que vamos passar a fazer, passar a viver, oferecendo a Deus como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O amor, benignidade, mansidão, domínio próprio e por aí vai, são vários. Sacrifícios espirituais aceitáveis. O Senhor procura quem o adore em espírito e em verdade. Em espírito, sacrifícios espirituais, frutos do Espírito, e em verdade, pela palavra, assim como também está aqui, aceitáveis a Deus por meios de Jesus Cristo, porque só por meio de Jesus nós vamos chegar a Deus, até para sacrificar sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Deus é inacessível sem a pessoa do Senhor Jesus. Não podemos chegar a Deus sem Jesus. Então, só poderemos ser sacerdócio desta casa espiritual que está sendo edificada e nós estamos sendo usados como pedras para edificar essa casa espiritual, para que nós, através de Cristo, nós em Cristo e Cristo em nós, seremos sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Por que espirituais? Porque estamos falando tanto de espiritual? Porque Jesus condenou o pecado e a morte à nossa carne. A nossa carne não se converte. A nossa carne, ela não vai para o céu. Este corpo, se perecer aqui ainda neste mundo, na morte terrena,
ele será ressuscitado e glorificado, porque ele não entrará no céu. Só um corpo glorificado entra no céu. Nós adoramos, nós vivemos hoje não segundo a carne mais, onde Jesus condenou nela o pecado e a morte. Nós servimos, nós vivemos, nós agimos segundo o Espírito que habita em nós, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. A verdade. Por isso o Senhor procura quem o adore em espírito e em verdade. E os sacrifícios espirituais são os frutos do Espírito que vamos gerar quando passarmos a viver em espírito, segundo a vontade de Deus, abandonando toda essa coisa ruim que está aqui no versículo 1 e buscando ao Senhor, buscando o alimento puro que vem do Senhor através do Espírito Santo. E quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais estaremos no crescimento para a salvação. Amém, irmãos? Versículo 6. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem é a pedra? Jesus. Sião, o céu. Quem nele confia jamais será envergonhado. Ou seja, quem confia no Senhor Jesus, e confiar, meu irmão, não é acreditar. É muito raso, é muito limitado a humanidade. Eu acredito em Jesus, mas não abandona o engano, a hipocrisia, a maldade, toda espécie de maledicência. Não procura beber do leite puro, não procura aproximar-se da pedra, que é Jesus. Eu aceito, mas nada faz. Deitado, fica em berço esplêndido e não é assim. A gente está vendo aqui no texto. É por isso que eu gosto de ler. E está muito claro, meu irmão. Eu estou explicando aqui, estou quase desenhando para os irmãos, mas está muito claro. Basta a gente ler. No versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quando ele diz que para quem crê, essa pedra é preciosa, assim como ela é preciosa para Deus, escolhida e preciosa para Deus, nós que cremos em Jesus também temos como preciosa. Por isso que a gente guarda com carinho, guarda muito bem. Porque pedra preciosa a gente não deixa dando sopa, a gente guarda. Isso é uma alusão, irmão, para você entender que se você tem um diamante, você não ia deixar ele de qualquer jeito. Você não ia colocar ali num lugar inseguro e ia deixar. Não, você ia se apegar a ela, porque ela vale muito. Você ia guardar, você ia ter cuidado, zelo com ela. Jesus, aqui a exemplificação é essa. Ela foi escolhida por Deus e é preciosa para Deus. E para quem crê, ela é preciosa. E coisa preciosa a gente não deixa de qualquer jeito. Não somos relaxados com coisas preciosas. Nós guardamos, nós cuidamos, nós damos atenção. Mas quando diz aqui que os construtores a rejeitaram, mas ela veio a se tornar a pedra angular. Os construtores, meus irmãos, são basicamente todo o povo judeu, que não o aceitou, rejeitaram, o crucificaram, colocando em primeira linha, colocando na linha de frente aqueles que estavam ali na posição de poder, de governo, usando a lei de Deus para governar o povo. Já disse também ontem que o sacerdote que estava em exercício, o sacerdócio que estava em exercício na época, nem era legítimo, era comprado, título comprado, já tinha virado política, já tinha acontecido ali algo que tinha interrompido a ordem aarônica do sumo sacerdote Arão, da tribo de Levi. Ali já tinham pessoas que não eram sucessores legítimos, mas estavam como sacerdotes, governando o povo com as leis de Deus, colocando também sobre o povo
muito jugo, muito fardo, mudando as leis ali com os olhares e os entendimentos deles. Jesus o tempo todo, né, criticou eles, até chamou a atenção deles duramente, chamando eles de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, que por fora estavam muito bonitos, mas por dentro eram só osso e podridão, né, que é o que tem dentro de um túmulo, né? E Jesus chamou muito a atenção deles, muito seriamente. Eles a rejeitaram, mas ela veio a se tornar pedra angular. O que é pedra angular? Vocês já viram aqueles arcos feitos de pedra? Pasmem vocês, aqueles arcos não levam nem massa, nem cimento. Elas são tão bem encaixadas, e a última pedra, ela é feita num formato tão perfeito que quando ela encaixa ali, aquela estrutura fica firme ao ponto de se continuar construindo por cima. Aquele arco é algo de uma engenharia fantástica, mas a pedra angular de ângulo, né? Quando ela é colocada ali em cima, se você pesquisar na internet, você vai ver a construção de um arco de pedras, onde elas são encaixadas, claro, eles sustentam elas com vigas, né? Até que se encaixa essa pedra angular. Essa pedra angular, ela é trabalhada, perfeita, para quando encaixar ali, pode tirar a sustentação que o arco não cai. E olha que são pedras pesadas. Então, a ilustração aqui é que a pedra que eles rejeitaram veio a se tornar a pedra que sustentou tudo nessa construção desta casa espiritual, que nós também estamos sendo usados como pedras para a construção desta casa espiritual. Mas Jesus é a pedra que sustentou tudo. E esta pedra também, aqui no versículo 8, se tornou pedra de tropeço e rocha que faz cair. Como assim, Leandro? Jesus é a pedra angular, é a pedra que sustenta tudo, mas também é a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Continua lendo comigo. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Por que Jesus é pedra que faz cair e pedra de tropeço para algumas pessoas? Porque não obedecem, desobedecem a mensagem. E é forte também aqui, ó, para o que também foram destinados. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Destinados a quê, meu irmão? A mensagem. Por quê? Nós continuamos a pregar essa mensagem. Jesus subiu, mas derramou do teu espírito. O primeiro dom foi línguas, onde foi pregada a mensagem, essa mensagem, e pessoas foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo, se converteram e continuaram. Receberam o Espírito Santo e continuaram a pregar esta mensagem que chegou a mim até você hoje. Inclusive está aqui, ó, relatada e escrita nas Sagradas Escrituras. Quem desobedece essa mensagem cai para a vida, não recebe a vida, tropeça e cai, e o cair é morte. E também para a mensagem para a qual foram destinados, ou seja, não continuam a pregar a mensagem de salvação. Interrompem, eles caem e interrompem ali neles o ciclo de continuar pregando a palavra, o evangelho a toda criatura. Nós fomos destinados a isso. Eu sempre digo isso para os irmãos. Crer em Jesus, como nós estamos vendo aqui no texto, crer, abandonar o mal, as velhas práticas, se interessar, buscar de coração o alimento puro, se aproximar de Jesus, se tornar pedra para a construção e edificação dessa casa espiritual, onde Cristo é a nossa pedra angular, se tornar sacerdócio real, nós precisamos obedecer. E obedecer é continuar pregando esta mensagem. É sendo um servo que prega o evangelho a toda criatura.
Não podemos parar em nós, não podemos estar em Cristo e Cristo em nós e não pregar o Evangelho e não propagar a mensagem de salvação, porque Cristo é o Evangelho. Cristo é a salvação. Sacrifícios espirituais também pregar o Evangelho através de uma nova vida, gerando frutos do Espírito. E amor é pregar o Evangelho, é salvar vidas, tirar, juntamente com Jesus, tirar pessoas das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Número 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendeu? Em cima ele diz que os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram chamados, para pregar a mensagem. Mas vocês, no 9 ele continua, mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar, olha aí, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendemos? Quem não crê, além de cair, morrer, não continua a pregar a mensagem de salvação. Mas nós, que somos geração eleita, povo exclusivo de Deus, escolhidos por Deus, fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós também, através dele, com o seu Espírito habitando em nós, pregando o leite puro, outras pessoas também sejam resgatadas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E passam a ser também povo exclusivo de Deus, geração eleita, nação santa. Entendeu, meus irmãos? Versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Antes vocês não eram, mas agora vocês são. Por que antes não eram e agora são? Não eram, voltando lá no versículo 1, não eram porque viviam no engano, mortos em seus delitos e pecados e não conheciam a verdade, que é Jesus. Viviam no engano, na hipocrisia, na inveja, maledicências. Viviam segundo o mundo, mortos em seus delitos e pecados. Mas Jesus se fez carne, habitou entre nós, pregou o Evangelho, as boas novas de salvação. Nós ouvimos, cremos, mudamos as nossas atitudes, abandonamos todas essas coisas ruins, de coração sedentos, porque nós fomos convencidos do pecado e que carecemos de Jesus para ser salvo. Nos arrependemos do nosso pecado, mudamos a nossa vida e, com sede, com fome, estamos buscando o leite puro a cada dia para crescer na salvação. Cada dia mais nos aproximamos da pedra angular que é Jesus, para que nós sejamos usados também como pedras espirituais para a construção, juntamente com a pedra angular que é Jesus, numa casa espiritual onde nós seremos sacerdotes para oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis e agradáveis a Deus, porque assim o nosso Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, através e por meio de Jesus Cristo. Somos sacerdotes da ordem de Jesus Cristo. Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nós somos sacerdotes da ordem de Jesus Cristo, atuantes nesta casa espiritual, na qual também somos pedra, que edificamos. Por quê? É eu pregando o Evangelho hoje, é você pregando o Evangelho hoje. É claro que não sozinhos. A habitação do próprio Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito. Entendemos, meu irmão? Precisamos ser sacerdotes, precisamos ser pedras espirituais na edificação dessa casa espiritual e precisamos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis ao Senhor,
dar continuidade à pregação desta mensagem, para que outros também possam ser resgatados das trevas para a maravilhosa luz do nosso Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.